ES Brasil Debate 2014. O que esperar da economia no ano da Copa e das eleições? Copa do Mundo e eleições. O que dois eventos aparentemente tão distintos podem ter em comum? Fazendo uma rápida análise, é provável que não encontremos uma resposta imediata, mas basta um breve esforço para logo percebermos que as semelhanças entre os dois estão bem diante dos nossos olhos. São grandes eventos que acontecerão em 2014, quase na mesma data, e no Brasil. Poderíamos encerrar este assunto por aqui, se não fosse o temor que ambos vêm causando e que vai muito além das coincidências. Juntos, eles são apontados como responsáveis diretos pela previsão de um período de instabilidade que deve refletir na economia de todo o país no próximo ano. Especialistas no assunto acreditam que a Copa do Mundo e as eleições sejam, sim, os prováveis vilões deste impacto, justamente pela demanda de altos investimentos em obras públicas, que deve resultar em aumento da inflação e diminuir o poder de compra da população. Há quem conteste estas previsões, mas, coincidência ou não, o FMI já diminuiu de 3,2% para 2,5% a projeção de crescimento do nosso PIB para o próximo ano, a menor alta entre todos os países emergentes. E é baseado nesta previsão de instabilidade que ES Brasil Debate traz para a discussão do tema 2014, o que esperar da economia no ano da Copa e das eleições. As principais perspectivas econômicas para o próximo ano serão debatidas aqui e analisadas de forma detalhada, com o objetivo de buscar caminhos e soluções estratégicas para este ambiente desfavorável. O ES Brasil Debate deseja um ótimo evento e espera poder dar sua parcela de contribuição, juntamente com todos vocês, através desta discussão tão importante para o desenvolvimento social de nossa população. A revista ES Brasil sente-se honrada em receber todos os presentes para o ES Brasil Debate com o tema 2014. O que esperar da economia no ano da Copa e das eleições? Então vamos conhecer agora os debatedores do ES Brasil Debate 2014. Gostaríamos de convidar o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, CDL Vitória, Carlos Fornazier. Nosso próximo debatedor tem uma vasta experiência comercial. Convidamos para compor à frente o terceiro vice-presidente da Findes, Constantino Dadalto. Formado em agronomia e mestre em agronegócios, ambos títulos pela Universidade de Brasília, convidamos para se juntar à frente o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, José Edil. Pode ficar à vontade. Chamamos à frente o economista e o atual secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, Nery de Rossi. Chamamos para completar à frente o economista e sócio-diretor do Instituto de Pesquisa Futura, Orlando Calimã. Agora eu tenho a honra de convidar o nosso debatedor principal, o nosso colunista e articulista da revista ES Brasil, Luiz Fernando Melo Leitão. Eu falei debatedor ou moderador? Moderador, né? Boa noite. A primeira pergunta vai aqui para o meu amigo Fornazier, e depois comentam o professor Orlando e o doutor Constantino. Carlos, em 2013, o Brasil e o Espírito Santo, em particular, foram sacudidos por protestos populares. Para o ano da Copa do Mundo, que foi um dos principais alvos desses protestos, são esperadas novas manifestações, talvez agravadas pela proximidade das eleições. Vamos viver mais um ano de turbulência nas ruas? Qual o impacto que isso pode causar na economia? Carlos, você tem 5 minutos.
Ok, boa noite a todos. Essas manifestações foram horríveis para o comércio, né? Porque nós tivemos algumas depredações em algumas lojas e também depredação de patrimônio público, que também é horrível, com certeza. E isso trouxe um sistema de insegurança para a população, para os consumidores, muito grande. Então, isso ainda não acabou. Nós temos ainda várias manifestações, por exemplo, de algumas categorias, que agora virou constância, isso, principalmente no centro da cidade, da capital, e de alguma parte do setor público. E toda vez que isso acontece, o setor, o comércio, né, o ramo da qual eu milito, sofre imensamente. E naquelas manifestações de julho, eu não sei se os senhores se recordam, eu tomei a decisão de me pronunciei totalmente contrário a elas. Veja bem, contrário à violência, não contrário à manifestação, porque a gente tem que respeitar, né, a opinião dos outros, mesmo porque algumas das colocações, a maioria das colocações feitas nas manifestações, a gente concorda, né? O que a gente não concorda era com a forma que estava sendo feita, né? São coisas diferentes. Então, nós nos posicionamos contrário a isso, botamos outdoor pelo centro da cidade, dizendo que a gente concordava de discutir algumas questões com o governo, com a sociedade, mas não concordávamos com aquilo, porque realmente é horrível. Então, se por acaso vier a repetir, por causa da Copa, em função da grande quantidade de dinheiro que está sendo gasto com a reforma dos estádios e não em prol de saúde, educação, etc., realmente vai ser, apesar de ser uma boa causa, vai ser horrível para a economia, porque traz uma insegurança muito grande, que as pessoas ficam totalmente inseguras. Muito obrigado. Professor Calimã, seus comentários. E aí eu queria incluir a questão da quantificação. A gente pode quantificar o estrago de um processo desse? O senhor tem ideia de quanto isso custa para a gente? Não é fácil você calcular de imediato o impacto. Provavelmente acontece uma postergação de decisões de consumo, isso é natural. O problema mais grave é quando isso afeta, do ponto de vista, inclusive, das incentivos, afeta decisões de investimento, que, no caso do Brasil, isso afetou, né? Porque eu tenho aqui empresários, né? Mas eu mesmo conheço empresários que botaram o pé no freio, conheço, inclusive, empresários estrangeiros, né? Que estavam prestes a deflagrar um processo ou uma iniciativa de investimento no país, e puxaram o freio de mão e disseram o seguinte: vamos esperar. E se a gente observar para 2014, né, provavelmente nós vamos ter novamente toda essa movimentação de volta. É só acompanhar, vamos dizer, as mídias sociais, né? Alguns partidos, inclusive, já estão até anunciando, até na televisão, né? O PSTU, por exemplo, já está anunciando, está conclamando para os protestos em 2014. Né? Doutor Constantino, o que a gente pode esperar aí das ruas em 2014? Olha, ainda reportando aqui a fala do Fornesier, ele está cheio de razão, e que a população também tem razão de ficar indignada e ir para as ruas, mas no Brasil, passou muito rapidamente de um regime autoritário para uma democracia. E esquecemos de cuidar da autoridade. Então, nós precisamos ter, sim, uma democracia, ter, sim, as manifestações, mas temos autoridade. Nós precisamos preservar nosso patrimônio. Reportando um pouco ao professor Calimã, essa movimentação também acabou gerando, no empresariado globalizado, uma desconfiança dessa autoridade. E no ambiente de investimento, precisa haver o investidor e a confiança da outra parte, que são os governos. E quebrando um pouco essa autoridade, perdeu-se a confiança na autoridade e nos governos. E a tendência é exatamente falar o que o professor falou, colocar o pé atrás. Esse, vamos dizer assim, é o legado triste, além das depredações,
que os movimentos populares, com razão, deixaram assim de resquícios para que a gente possa, com maturidade, enfrentar um 2014 de forma diferente, mas com as mesmas manifestações. Muito obrigado, doutor Adalto. Bom, a segunda pergunta vai para o professor Calimã, comentam o doutor Edil e o secretário De Rossi. Professor, que cenários se desenham para o Estado a partir das eleições de 2014, considerando as relações capixabas com o atual governo federal, em caso de continuidade, e quanto aos demais pré-candidatos à presidência? Que tendências o senhor enxerga? Na verdade, eu não vejo muito problema em relação ao que poderá vir em termos de mudança no governo federal. Até porque, se a gente observar, o governo federal, por vários anos seguidos, né, ele tem sido um pouco ausente do Espírito Santo, principalmente em termos de algumas decisões que são cruciais para o Espírito Santo. Nós tivemos aí um embate em torno da questão do ICMS, da redução da alíquota das importações nas operações interestaduais, que caiu de 12% para 4%, que, de alguma forma, inviabilizou, quase que inviabilizou o Fundap, né? A margem hoje é muito pequena. E a gente já está sentindo, principalmente as prefeituras, né? Estão perdendo ainda, né? Um razoável volume de recursos, né? Então, nesse aspecto, eu não vejo vamos dizer, se continuar, vamos dizer, a Dilma como presidente, né, não vejo tanta mudança em relação do que está acontecendo hoje. Tá? É lógico que a expectativa continua em relação às grandes obras, né, que estão em curso, pelo menos a 101 agora vai ser duplicada, a 262 o que se espera que se agilize, e o nosso aeroporto também, né? Que venhamos e convenhamos, já era para estar pronto em 2007, né? E provavelmente nem 2015, nem 2016, nem 2017. Eu acho que ele vai dar pronto. Era para, pelo menos, o projeto estar pronto esse final desse ano, né? Agora parece que postergado para fevereiro, ou para janeiro ou fevereiro, né? Então, quanto a essas questões, né, eu não vejo tanto problema em relação ao Espírito Santo, né? Muito obrigado. Doutor Edil, que cenários são esses? Boa noite a vocês. Muito obrigado, Anexo Editorial, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu acho que o cenário de sucessão na presidência da República aponta muito fortemente para a reeleição da doutora Dilma Rousseff, né, com duas candidaturas possivelmente viáveis, com alguma disputa nesse processo, que é o do senador Aécio Neves, de Minas Gerais, e o governador de Pernambuco, a se ver, né, se viabiliza uma candidatura junto com a Marina Silva, ou uma chapa invertida, a Marina Silva com o governador de Pernambuco. No primeiro cenário, eu acho o seguinte, embora a gente tenha uma percepção de que o governo federal tem um déficit e tem uma dívida com o Espírito Santo na sua infraestrutura, né, nas suas relações federativas, principalmente quando aponta para questões relacionadas com os tributos, né, com a distribuição cooperativa da federação nesse ponto, não há dúvida que o governo federal é um player extremamente importante para o Estado do Espírito Santo. O melhor para nós é ter uma excelente relação com o governo federal e é ter bons projetos com o governo federal. Tá certo? É bom projeto com a Petrobras, é bom projeto com a DENIT, é bom projeto com a Secretaria Especial de Portos, porque isso é estratégico para o Estado. Isso é estratégico para nós. Se não é o próprio dinheiro do governo federal fazendo isso, é o seu poder de regulação fazendo. Quando se privatiza uma 101, professor Calimã, né, foi o governo federal estabelecendo as condições e as regras do investimento privado, né, que beneficia o Estado do Espírito Santo. Nós queremos um porto de águas profundas. Isso é chave, ter relações com o governo federal, porque isso pode implicar em financiamento do BNDES, se for um investimento privado, tá certo? Em outros investimentos da própria Petrobras, em expandir
produção no Estado do Espírito Santo. Então, do ponto de vista das relações com o governo Dilma, uma continuidade, eu vejo de maneira muito favorável. Agora, vejo ainda incerto o que seria, né, um governo do senador Aécio Neves, mesmo considerando a vizinhança com Minas Gerais e a nossa complementariedade, até interessante, de política e de atividade econômica com Minas. No caso do senador, do governador de Pernambuco, aí entrariam outros fatores. Eu acho que o companheirismo político relacionado ao governador Casagrande e até o próprio processo de conhecer a dinâmica e ter parcerias com o governo do Estado do Espírito Santo, isso também poderia ajudar. Em resumo, né, 3 cenários que parecem favoráveis no caso da mudança no governo federal. Secretário de Rossi, por gentileza. Prevejo um ambiente bastante previsível, talvez seja a palavra a ser utilizada. Quem tem cabelo branco ou falta de cabelo como eu, ou como nós, vai lembrar de uma época de um governo Fernando Henrique, em que as opções eram mudanças que poderiam ter sido drásticas. É o caso da eleição do ex-presidente Lula. Nesse momento que nós estamos hoje, a permanência do governo atual, federal, ou a mudança para qualquer um dos candidatos que hoje se apresentam, parecem caminhar de forma relativamente estável. Não se imagina um degrau significativo na condução do país nos próximos anos. Quanto ao governo do Estado, que talvez seja o que mais influencia na vida dos que estão aqui hoje, nesta sala, eu vejo que o governo que está aí hoje é um governo consolidado nos últimos, pelo menos, 10 ou 11 anos, e mesmo que haja a troca de governante, o governo deve permanecer exatamente com a mesma direção. Não vejo grandes mudanças como perspectiva futura. Muito obrigado. Próxima pergunta para o senhor. O Espírito Santo não sediará jogos da Copa do Mundo, mas também pode tirar proveito do esperado aumento no fluxo de pessoas circulando pelo país. O Estado está preparado para isso? Qual é a sua previsão de crescimento baseado na Copa? Quando se fala dessa forma, se verifica ou se tenta olhar muito o aspecto turismo. Mas acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais na base. Quem leu o jornal esse fim de semana deve ter visto a seleção da Austrália firmando o compromisso de fazer todo o treinamento, preparação da Copa aqui em Vitória. Outras 2 seleções também buscam algum tipo de apoio aqui do Estado. Nós sabemos que, quando tem uma Copa do Mundo, as seleções, obviamente, elas são pivôs, elas atraem movimentação de pessoas. Mas também se sabe que, independente disso, existe sempre um movimento turístico que acompanha esse movimento como um todo. O Estado já tem algumas características turísticas bastante interessantes e reconhecidas. Eu acredito que esta parte de serviços vai ser bastante impactada no Estado, até porque nós estamos relativamente próximos de sedes da Copa do Mundo, seja Salvador, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, e quando se faz turismo, como é o turismo internacional, e acredito que nós teremos muitos turistas por aqui, as pessoas ficam no Estado, sede, mas acabam sempre dando uma escapadinha. Não se esqueça que nós estamos apenas a 40 minutos de voo do Rio de Janeiro, 40 minutos de Belo Horizonte e talvez 1 hora de Salvador. Isso, quando se considera países da Europa, é praticamente o país do lado. Então, nós somos um país de tamanho continental. Não acredito que o pessoal que vai a Manaus venha a Vitória, mas acredito muito que o pessoal que vai a Salvador, Belo Horizonte e Rio acabe dando uma passadinha por aqui. Muito bem. Professor Calimã. Eu acho que o Espírito Santo está preparado pela escala esperada de turistas, né, que a gente imagina. Né? Nós também não vamos imaginar que nós vamos ter um fluxo diferenciado de turistas, até porque o Espírito Santo ele não se insere, né, vamos chamar assim, nas grandes rotas de turismo no Brasil.
principalmente turismo internacional, né? Você pode pegar qualquer pesquisa de fluxo, vai verificar que 60%, 80% aí, 80% no mínimo é Minas Gerais, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que compõem o nosso fluxo turístico, chamar o fluxo mais de verão ou do período de feriados mais longos, né? Que é mais o veranista. Na verdade, o nosso fluxo tem mais características do fluxo de verão, o veranismo, né? Do que propriamente um turismo no sentido de um fluxo intenso ou continuado, que se repete. Né? Diga o seguinte, o Espírito Santo é um estado turístico. Não, necessariamente, não temos como classificar o Espírito Santo como estado turístico. Ele tem características que podem transformá-lo num estado realmente turístico, né? Sem dúvida alguma, até pela diferenciação de paisagens. Talvez seja o estado brasileiro que mais se apresenta em termos de diferenciações. Você pega o litoral, você tem praias que são parecidas com o Nordeste e praias que são parecidas com a parte sul do país, né? Então, no fundo, é uma síntese do país. Por outro lado, você tem o litoral com montanhas. Você tem um mosaico étnico também e cultural, né, que é invejável, né? Eu acho que aí é uma questão de aproveitar o evento da Copa, né, até porque ele é curto, mas para transformar, através desse evento da Copa, você poder trazer pessoas que depois possam retornar ou, vamos chamar assim, ou fazer o chamado marketing de boca a boca, ou seja, marketing no sentido de levar, né, a experiência que foi passada aqui, né? A última pergunta vai para o Dr. Constantino, comentam o Dr. Edil e o secretário. O Espírito Santo experimentou um boom imobiliário nos últimos anos. Além de receber investimentos na construção pesada, ainda há espaço para crescimento em 2014? Qual é a tendência no setor de construção? Dr. Dadalto. Corrigindo, o Espírito Santo não apresentou boom. Boom é uma coisa que sobe, igual uma bomba, e desce. Corretíssimo. Nem bolha. Em 2002, nós tínhamos em construção na Grande Vitória 5.800 unidades. Esse número cresceu de forma igual a 15,5% ao ano. Hoje nós somos 35 mil unidades em produção, repetindo o segundo ano consecutivo com 35 mil. Então, não tem boom. Existe um mercado em expansão contínua que tende agora, por conta da economia, se estabilizar, mas produzindo muito bem. E isso também não foi incentivado por Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Nós temos muito poucas unidades de 0 a 3 salários mínimos, o que é um absurdo. A nossa população precisa de moradia e nós não temos capacidade de fazer essas moradias de 0 a 3 salários mínimos de renda. É lamentável, porque a gente não consegue terra a esse preço. As terras do Estado são muito caras e não consegue colocar, lamentavelmente. O Minha Casa Minha Vida, de 3 a 10 salários, representa 15% da produção geral. Também não foi a moradia do Minha Casa Minha Vida que expandiu a indústria imobiliária. É um mercado que está crescendo e vai continuar crescendo em 2014. E os preços vão continuar subindo. A média dos últimos 10 anos de valorização dos imóveis na Grande Vitória, em média, foi 13,5%. Quer dizer, o imóvel foi um bom investimento e vai continuar subindo. Os nossos preços médios já estão aí na ordem de R$ 5.000. Nós temos imóveis sendo vendidos na Praia do Canto por 10, 11 mil reais o metro quadrado. Então, o mercado da expansão. E vamos crescer em 2014. Na indústria pesada, que são as obras de infraestrutura, estão muito bem. E 2014 será um grande ano. A nossa preocupação é com as obras públicas de governo de Estado e prefeituras.
que nós temos alguns gargalos que nós precisamos de equacionar. Mas a indústria vai muito bem e podem ficar tranquilos. Nada de bom. Não há bom. Doutor Edil, comentários. 2014 eu acho que vai ser um ano melhor até do que o ano de 2013 nesse setor. Eu não vou comentar a construção de habitações, porque o Constantino é o especialista aqui na nossa mesa para esse assunto. Mas vamos lá, olha. 101, duplicação. Né? Começa os preparativos para a duplicação. 262, mesmo não vencido o processo de concessão, tem um pedaço de construção, uma construção pesada. Eu mencionei aqui as construções das rodovias estaduais, 700 milhões de reais assegurados. Reais ou dólares, Neri? Agora é reais, né? 1.000 quilômetros de rodovias nessa administração. Caminhos do Campos, 550 quilômetros nessa administração do governador Casagrande. Então, construção de estradas, né, eu acho que a continuidade desse movimento em 2014 aponta que o setor de construção vai continuar avançando e avançando celeremente. Secretário, por gentileza. O Dadalto falou bastante sobre a construção civil na Grande Vitória, citou aqui o preço do metro quadrado, o Edil citou algumas obras, e talvez a gente tenha que colocar um pouco mais de luz em cima disso, no sentido de perceber que aquele grande número de empreendimentos que eu citei, que estão indo para o interior, sejam para a Colatina, o que nós consideramos uma plataforma logística. São Mateus, um outro polo lá em cima, com várias empresas. Linhares também está desenvolvendo muito. Quem passa na BR-101 vê uma série de construções em ambos os lados. Aracruz, com a construção do estaleiro Jurong, que já está com o pier quase pronto. O primeiro casco chega agora em março para transformar numa sonda de perfuração de águas profundas. O estaleiro industrial da Imetame, que é bem próximo ao Jurong, em Aracruz. Quando nós vamos lá para o sul, Itapemirim, Cachoeiro do Itapemirim e Presidente Kennedy, formam ali um complexo, também uma plataforma, todas essas áreas com aeroportos regionais, com rodovias duplicadas e a parte do litoral com novos empreendimentos portuários. Imaginar um porto do tamanho do Porto Central em Presidente Kennedy, sem uma nova Presidente Kennedy, é impossível. O município de Itapemirim e Marataízes, que vai receber em Itapemirim 2 empreendimentos, que é o terminal offshore da Itaoca e o terminal da Showest, o Seaport. Aquilo tem que começar um novo município visando o atendimento desse tipo de necessidade. Muitas pessoas vão trabalhar aí e, obviamente, isso vai ser necessário ser planejado. Já está sendo planejado. Então, a construção, seja ela pesada ou construção civil, como nós entendemos, vai ter, nos próximos anos, muitas oportunidades nos vários pontos que nós chamamos de futuros polos ou plataformas que estão surgindo no Estado. Eu vou citar de novo os nomes, porque é muito importante. São Mateus, Linhares, Colatina, Aracruz, a Grande Vitória sempre permanece, e o sul do Estado, com Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Presidente Kennedy, tudo junto. A gente está chegando ao final. Queria começar os agradecimentos pelos nossos apoiadores, Governo do Estado do Espírito Santo, Bristol Hotéis, a Divulga Outdoor, Intermédio, a Rede TV e a Monde Design de Eventos. Queria agradecer a Andréia, que segurou aí o meu atraso e sempre fazendo com que o nosso evento fique mais bonito, né, Andréia? A Next e a equipe, mas principalmente aqui aos debatedores. Queria agradecer ao professor Calimã, ao Edil, ao secretário, doutor Dadalto, meu amigo Carlô. Eu acho que valeu cada minuto lá do engarrafamento um debate desse nível. E agradecer a presença de todos vocês, desejar, em nome da ES,
e da ES Debate, um grande 2014 que, pelo visto, promete muito. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Feliz ano. ES Brasil Debate 2014. O que esperar da economia no ano da Copa e das eleições?